Iniciaremos o comentário e resolução da prova do Banco do Brasil, prova de matemática financeira, cargo escriturário, agente comercial. Estamos fazendo a prova B, gabarito 1, prova que ocorreu dia 26 de nove de 2021, organizada pela Sesgran Rio. Começaremos pela questão 26. Veja, ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ 8.000, um cliente percebeu que após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando o seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Alternativa A, 1%, B, 1,3%, C, 1,6%, letra D, 2,3% e letra E, 2,6%. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Será que a gente consegue resolver também as questões de matemática financeira sem utilizar, por exemplo, o pincel ou lápis, lapiseira, se você tiver a prova impressa? Sim, basta você ter um bom raciocínio, organizar suas ideias, que você vai ir amadurecendo, você vai conseguindo avançar, e esse é um bom caminho para que você ganhe tempo nas outras questões. Olha só, nós temos aqui o fluxo de caixa já organizado, mas nem precisaríamos desenhá-lo. Por quê? Porque a ideia do problema está aqui na primeira prestação, apenas na primeira. Ele me fornece a prestação, R$ 1.726,93. Ele informa que essa primeira amortização foi R$ 1.518 e também 93. E ele quer saber a taxa de juros ao mês, ou seja, qual vai ser o valor dessa taxa que eu vou incidir no saldo devedor, sempre, a taxa vai incidir sempre no saldo devedor, e a prestação em qualquer sistema vai ser a composição da amortização mais os juros. Obviamente pode ter também seguros, taxa de administração, enfim, mas nesse caso específico, a prestação vai ser a amortização mais os juros. Então veja, está faltando aqui apenas os juros. Se eu somar essa amortização mais os juros, eu vou ter a prestação. Então a diferença entre a prestação e a amortização me dá os juros. E aqui ele facilitou. 93 centavos, 93 centavos. 1.726 menos 1.518. Se eu fizer 700 menos 500, dá 200 de diferença. Agora, basta fazer 26 menos 18, que dá 8. O resultado dos juros é 208. Então guarde esse número. 208 é a diferença. E aí a gente praticamente resolveu a questão. Por quê? Porque eu preciso saber quanto que é de juros em cima de 8.000, que é o saldo devedor, o valor do empréstimo, present valor. Quanto que eu vou incidir de juros em 8.000 para gerar 208, porque é somente um mês. E aí veja, se eu olhar para as proporções, 10% é 800, é bem menos, é 208. 5% é a metade, é 400, ainda é menos. A metade de 5%, 2,5%. 2,5% vai ser 200. Veja, caiu muito. Eu quero um juros de 208, então é mais do que 2,5% ao mês. Veja as alternativas. Nós temos aqui 2,3, se a gente testou 2,5 e deu 200, e é mais, é 208, então a gente pode marcar sem problema algum 2,6. Mas será que a gente consegue 2,6? Vamos continuar. 2,5 já garantimos 200. Agora, faltam R$ 8,00. E aí a gente consegue por quê? Ó, 10%, 800. 1%, 80. Quanto que vai ser 0,1%? Vai ser esse 8 aqui. Então veja, 0,1% é 8 e 2,5 é 200. Quando eu somo 2,5 mais 0,1, dá 2,6. Somo 200 com mais 8, 208 é o que a gente precisaria. Então fizemos o exercício sem escrever nada e agora a gente vai escrever para que você possa se organizar nos seus estudos. Veja só. A prestação 1 é composta da amortização 1 mais os juros. Então, se a prestação ela é R$ 1.726
18,93. A amortização é R$ 1.518,93, mais os juros. Se eu passar essa amortização para cá subtraindo, eu vou ter os mesmos 208. Então já achamos os juros. Então daqui para lá eu vou ter juros de R$ 208. E agora basta a gente descobrir qual vai ser essa taxa que será incidido no saldo devedor, para gerar aqui um mês juros de R$ 208. A gente sabe que 10% é muito, vou colocar uma setinha, não é igual. 10% de 8 mil, eu pego aqui 800, basta dividir por 10. Então 800 é muito, eu quero 208. 5% é a metade de 10%, então vai ser a metade de 400. Essa vai ser a ideia. A metade agora de 5% é 2,5, vai ser 200. É mais do que 2,5, por isso 2,6. Mas eu preciso agora mais 8. E como eu acho 8? 10% 800, 1% é 80, e 0,1% eu divido de novo por 10. Então 0,1% equivale a 8. E aí a gente finaliza a ideia dessas proporções. Então 2,5 mais 0,1, basta somar 200 mais 8. Esse, portanto, vai ser o resultado final, né, quando eu somar 2,5 mais 0,1, dá 2,6%, equivale a 200 mais 8, 208. Portanto, a nossa taxa mensal é 2,6% ao mês. Essa é uma proposta de solução usando aqui as proporções. Vamos montar uma segunda proposta de solução que também é interessante e a gente pode organizar da seguinte forma. Não precisamos fazer novamente o cálculo dos juros, já sabemos que os juros é de 208. A gente pode fazer o cálculo de uma regrinha de 3, obviamente. 8 mil é 100%, 208, x. Mas se eu divido 208 por 8 mil, eu consigo achar o percentual desses juros. Ou seja, estarei calculando a taxa de juros. Então, dividindo 208 por 8 mil, eu vou simplificar, por exemplo, por 2. Simplificando por 2 vai dar 104 por 4 mil. Podemos ainda simplificar por 2. Por 2 vai ser 52, e aqui por 2, 2.000. Ainda continuo simplificando. Por 2 vai dar 26, 2.000 por 2.000. Veja, eu preciso que o denominador seja 10. Se eu divido aqui por 10, eu vou ter 2,6 sobre 100. Estou dividindo aqui por 10 e aqui por 10. Então, no passo a passo, aqui eu dividi por 2, aqui eu dividi por 2, aqui eu dividi novamente por 2. Então, eu estou usando as frações equivalentes. Aqui eu estou dividindo por 2 e aqui também por 2. Cheguei em 2,6 sobre 100, ou seja, 2,6% ao mês. Essa será a nossa resposta final. 2,6% ao mês. De fato, o que a gente tinha marcado antes está correto. Então, uma nova proposta de uma proporção, né, usando também esse raciocínio, né, de simplificando, usando as frações equivalentes. A ideia é que a gente conheça o sistema Price. Prestações constantes, as amortizações elas vão aumentando, uma ideia importante. Elas vão aumentando ao longo do tempo porque os juros vai diminuindo, porque os juros é sempre em função do saldo devedor. Esse saldo devedor vai diminuindo, então essa é a composição da prestação. Perfeito? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.